Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Aqui no @FelipeMaltaTV no Instagram, eu estava ao vivo antes do jornal começar e já começo mandando um abraço para Eva da Conceição e para o filho Benjamin, que nos acompanham de Samambaia Norte. Este é o SBT Brasília, primeira edição, jornalismo responsável, mas do nosso jeito, do seu jeito, do jeito do SBT. O Hospital Materno Infantil restringe internações de recém-nascidos e grávidas por causa de surto de bactérias. Kátia. Oi, Malta. O micro-organismo é resistente a vários tipos de antibióticos. Dos 25 bebês internados aqui no HMIB, 6 foram diagnosticados com a bactéria identificada no começo do mês. A população do Distrito Federal já está vacinada com pelo menos a primeira dose. E chegada de lote novo, previsto para chegar ao DF até o fim da semana, deve reduzir a faixa etária para 37 anos. Como teste, não vai ser necessário fazer agendamento. O GDF determina horários e locais de vacinação. Os preparativos finais para Flamengo e Defensa e Justiça pela Libertadores. Onde é que você está, Tatuzinho? Grande Malta, em pleno Estádio Nacional Mané Garrincha. Hoje, logo mais à noite, o time rubro-negro tenta passar para as quartas de final aí da Libertadores da América e tenta fazer um placar que ele fez no último final de semana, ganhando do time do Bahia por 5-0. Lembrando que é a primeira vez que um público poderá participar de uma partida na competição no Brasil desde o início da pandemia. Uma capacidade de 25% aqui no estádio, ou seja, quase 18 mil torcedores. Malta. Valeu, Tatu, já nos falamos. E para acessar o estádio tem que levar o cartão de vacinação da Covid ou PCR negativo. E por isso, milhares de flamenguistas fizeram corrida aos laboratórios para conseguir o exame e provar que estão livres da doença. Tudo isso e muito mais no SBT Brasília, primeira edição, que volta em instantes. Estamos de volta. Não tá fácil para ninguém, né? A gente já mostrou aqui tantas vezes golpes de clonagem de WhatsApp, mas dessa vez os bandidos estão tão audaciosos que a vítima foi o delegado Cristiomário, o atual prefeito de Planaltina de Goiás. Nem o delegado da Polícia Civil de Goiás escapou da ação de estelionatários. Cristiomário de Souza, que também é prefeito de Planaltina de Goiás, teve o WhatsApp clonado e as redes sociais invadidas. Os criminosos começaram a pedir dinheiro para os contatos e amigos do prefeito com a promessa de devolver o valor. Em uma das conversas, a pessoa fala para transferir R$ 3.120 no nome de Jonathan Thiago. A gente já conseguiu descobrir, inclusive, que números de CPF de pessoas mortas estavam sendo usadas para abertura de contas em bancos virtuais e que também esse acesso a esse número foi feito remotamente, não através do meu celular físico, nem através de vírus no aparelho. Foi feito a partir de informações obtidas, provavelmente na própria operadora. Quando o ataque aconteceu, o delegado postou um aviso que tinha sido vítima do golpe. Não tive até o momento nenhuma confirmação de que alguém caiu no golpe, mas houve uma clara tentativa de estelionato. Já fiz o registro na delegacia de polícia, recuperei já meu Instagram, meu Facebook, também o WhatsApp, e agora a Polícia Civil ficará responsável pela apuração. Segundo o prefeito, os estelionatários pediram dinheiro até para o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e para a deputada federal, Flávia Arruda. A gente sempre tem que ter cuidado quando houver algum tipo de pedido de valor, de dinheiro, sempre ficar atento, sempre procurar confirmar antes de fazer qualquer transferência. Gente, sempre ligar para a pessoa, que te pediu socorro, ajuda financeira, para ter certeza de que é ela mesma que está falando. Agora escuta essa, lá no Gama, uma mulher de 27 anos de idade deu à luz dentro de casa com a ajuda dos bombeiros. Ela não teve tempo de ir para o hospital. Quando os militares chegaram, a gestante já se encontrava deitada na sala em um colchão e o bebê já estava nascendo. A equipe tomou todos os cuidados para fazer o parto ali mesmo.
a criança aparentava estar bem. Mesmo assim, claro, como precaução, mãe e bebê foram levados ao Hospital Regional do Gama. A informação atualizada é de que os dois passam bem e, ó que coisa boa, terão alta ainda hoje. Amigos, a Secretaria de Saúde respondeu hoje a uma denúncia sobre a validade da dose de uma vacina. O que aconteceu? Uma mulher reclamou que tomou uma vacina supostamente vencida depois que o Ministério Público divulgou alguns lotes da vacina AstraZeneca que poderiam ter sido aplicadas fora do prazo. A Secretaria confirmou que o lote da vacina da mulher está sim entre os divulgados, mas que o imunizante foi aplicado antes da data de vencimento. O erro é que a informação sobre a vacinação da pessoa foi lançada no sistema depois. De acordo com a pasta, foi o mesmo caso de uma servidora de saúde que ficou preocupada ao ver que tinha recebido uma das doses, mas que confirmou ter tomado depois a dose dentro da validade, no dia 13 de abril, sendo que o lote só venceria no dia 30 de abril. O GDF explicou que todas as vezes que os imunizantes chegam à rede de frios, as equipes contam e conferem as doses. Se tiver alguma alteração, eles avisam imediatamente o Instituto Nacional de Controle para corrigir esse problema. E a nossa equipe de reportagem entrou na rede de frios e viu todo esse trabalho de perto. Ela ganhou fama com a chegada das vacinas contra a Covid-19. A rede de frio da Secretaria de Saúde do DF é o local onde as doses dos imunizantes ficam armazenadas antes da distribuição. Assim que as vacinas chegam, são encaminhadas para salas com climatização de 18 a 22 graus. As câmaras frias verticais, onde as doses são guardadas, ficam entre 2 e 8 graus. Então aqui nós temos um freezer convencional para o armazenamento das bobinas de gelo, que são utilizadas para a conservação das vacinas nas caixas térmicas. Aqui fica o freezer onde estão armazenadas as vacinas da Pfizer. Elas precisam ficar em uma temperatura de até menos 80 graus. Quando saem daqui, podem ser armazenadas entre 2 e 8 graus por até 30 dias. Já nessa outra sala tem uma câmara fria frigorífica. Ela tem 63 metros cúbicos, com capacidade para armazenar 600 mil imunizantes por mês. Ao todo, as 3 salas conseguem armazenar 1 milhão de doses. E a temperatura lá de dentro a gente consegue observar nesse painel aqui. Se eu não quiser entrar, eu tenho um termômetro instalado lá dentro. Se eu não quiser entrar na câmara, eu posso verificar a temperatura através desse painel externo. Ele está me dizendo que dentro da câmara fria eu estou a temperatura de 4 graus e na minha anticâmara eu mantive 7 graus. Além de vacinas para humanos e da campanha antirrábica animal, os soros para picadas de animais peçonhentos também ficam armazenados no local. Se a energia acabar, geradores conseguem manter os freezers funcionando. Tudo cuidadosamente controlado para nenhum imunizante estragar. Daqui, as doses seguem para 8 redes de frio do DF e dessas redes são encaminhadas para salas de vacinação. Pronto, aí é só esperar a vez de se vacinar. A população pode ter certeza que está tomando sim uma vacina segura, porque as vacinas são conservadas na temperatura de 2 a 8 graus, conforme determinação do nosso Programa Nacional de Imunizações. Excelente. E olha outra notícia boa, o Distrito Federal conseguiu vacinar 50% da população adulta com a primeira dose da vacina para a Covid-19. A média diária de doses aplicadas das vacinas para a doença no Brasil cresceu 50% nos últimos 2 meses. Com o ganho no ritmo da vacinação, algumas capitais já têm dias sem ocorrências de morte pelo coronavírus. Julho ainda não acabou e já traz um bom resultado. Até agora, o mês já registrou a maior média diária de aplicação de vacinas contra a Covid-19. Foram mais de 1 milhão de doses. O número é quase o dobro da média diária de maio, pouco mais de 650 mil doses. Com o aumento da velocidade da imunização, este mês já houve registro de vários dias sem mortes por Covid-19 em capitais do país. Em Florianópolis, foram 14 dias seguidos sem óbitos. Outras 6 cidades tiveram pelo menos um dia em que não houve morte provocada pelo novo coronavírus.
Apesar de o ritmo da vacinação ter acelerado no Brasil e de ter havido quedas nos números de novos casos e de mortes causadas pela Covid-19, os especialistas alertam: ainda não é o momento de baixar a guarda nos cuidados de prevenção da doença. Usar máscara, lavar as mãos com frequência e evitar aglomerações ainda são medidas essenciais para todo mundo, inclusive para quem já tomou as 2 doses das vacinas disponíveis. Quando a gente está num meio onde a maioria ainda não está imunizada, o vírus circula. Então, você pode ficar transitoriamente colonizado com o vírus e ao espirrar, ao falar, você transmite. Ficar cuidadoso ainda, né? E a gente torce também para que o DF seja uma das capitais campeãs de vacinação. A esperança é que com a chegada de um novo lote até o fim desta semana, a gente comece a vacinar as pessoas de 37 anos de idade. Aí, como teste, não vai ser necessário fazer agendamento. O GDF vai determinar horário e local de vacinação. E agora a gente continua falando de saúde, mas de uma situação que está preocupando mães grávidas aqui no Hospital Materno Infantil de Brasília, o HMIB. É que a unidade teve que restringir os atendimentos de forma parcial depois de um surto de uma bactéria multiresistente em bebês. A gente já viveu essa situação alguns anos anteriores, algumas outras vezes. Teve bebê que até morreu, por isso a situação pede cuidado extremo e a Kátia Gomes está lá na porta do HMIB e tem as informações. Kátia, com você. Oi, Malta. Olha, 6 dos 25 bebês internados aqui no HMIB foram diagnosticados com essa bactéria multiresistente a vários antibióticos. Essa bactéria foi identificada no dia 8 de julho. Segundo a Secretaria de Saúde, depois que eles identificaram, nenhum outro bebê foi contaminado por essa bactéria. A Secretaria disse também que o atendimento na emergência aqui do HMIB continua funcionando normalmente, mas a internação de grávidas na UTI neonatal foi restringida porque é justamente o local onde essa bactéria foi identificada. Então eles estão fazendo aqui um trabalho de controle, né, para que nenhum outro bebê ou nenhuma grávida acabe sendo também contaminado com essa bactéria, né? Então o atendimento aqui no HMIB está restrito na UTI neonatal para as grávidas, Malta. Obrigado, Kátia, pelas informações. Pelo menos uma centena de pacientes com câncer aguardam ainda a primeira consulta para depois começar o tratamento. A esperança destas pessoas está no acordo feito entre o GDF e o Ministério Público para, enfim, realizar exames, cirurgias, químio e radioterapias. A produtora rural Maria das Neves foi diagnosticada com câncer de mama há 5 anos. Depois que descobriu, ela deu início ao tratamento com diversas sessões de radioterapia e quimioterapia. Em 20 dias eu fazia. Aí eu fiz 8 e aí depois eu operei. O tumor foi retirado logo em seguida, mas para evitar que a doença volte, Maria precisa tomar um remédio por 10 anos. Só que há 3 meses, a resposta do que ela recebe do GDF é sempre a mesma. Não tem no hospital de base, não tem outro jeito, não tem no postinho e também não tem dinheiro para comprar, que o remédio é R$125, né? A dificuldade de Maria é a de muitos brasilienses. Hoje, 523 pacientes esperam apenas por uma consulta na área de oncologia. Segundo dados da própria Secretaria de Saúde do DF, 109 pacientes com câncer ainda aguardam a primeira consulta para iniciar a radioterapia. A Justiça determinou, a pedido do Ministério Público do DF, que a Secretaria de Saúde, junto com o GES-DF, assine um acordo se comprometendo em ampliar e acelerar os tratamentos oncológicos na capital. A decisão pede o cumprimento do que a Lei número 12.732, de 2012, conhecida como Lei dos 60 Dias, a norma estabelece que o prazo máximo para início do tratamento, cirúrgico ou não, do paciente com câncer será de 60 dias a contar do diagnóstico da doença. O documento determina diversas obrigações à Secretaria de Saúde, entre elas, reforçar a oncologia clínica para garantir a oferta mínima mensal de 300 vagas até dezembro de 2021. Pelo acordo, até o final de 2023, deverão ser oferecidas 370 vagas por mês na especialidade. Com uma decisão homologada na Justiça,
Cabe agora ao Ministério Público fiscalizar as ações do GDF por meio da Secretaria de Saúde, se realmente a Secretaria vai cumprir ou não com relação às pessoas que passam pelo tratamento do câncer aqui na capital. Essa médica oncologista explica que a demora no tratamento prejudica o paciente. Assim que é feito o diagnóstico, nós devemos instituir o tratamento oncológico nesse paciente. Porque quanto mais tempo a gente demora, mais são as chances desse tumor se tornar um tumor metastático e invadir outros órgãos, e aí a chance de cura fica cada vez menor. Para a dona Maria, que sofre a dor de já ter um câncer, o que espera é um verdadeiro alívio, ou seja, apenas um tratamento decente para o futuro. Quero viver para mim, deixar minhas filhas cada um no seu local. Entendeu? Então eu preciso de viver, eu preciso do remédio. A partir do mês que vem, as autorizações para que pessoas menores de 16 anos viajem sozinhas em aviões, veja só, poderão ser emitidas pela internet. O Guilherme, de 10 anos, viaja sozinho de avião desde os 6. Bem legal, porque você pode dormir em paz e só acordar na hora de chegar, né? Mas ele nem imagina a trabalheira que os pais têm para conseguir isso. Nós tínhamos que se dirigir antecipadamente a um cartório para fazer a declaração e poder apresentar no momento do embarque. Com o novo serviço regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, vai ficar mais fácil. A partir de 2 de agosto, a autorização para que menores de 16 anos façam viagens nacionais sozinhos em aviões poderá ser emitida pela internet, através da plataforma e-notariado. É necessário que os pais tenham um certificado digital, o documento de identificação eletrônico, que também pode ser expedido gratuitamente de forma remota pelos cartórios cadastrados no sistema. Você pode fazer digitalmente o documento, que virá para o cartório para ser reconhecida a sua assinatura, que tem que ser uma assinatura digital, e vai retornar para você tudo digitalmente. Vai ser criado um QR Code, né, para esse documento, que a empresa aérea vai validar aquele documento através do QR Code. Para garantir a segurança, será feita uma videochamada com o responsável para confirmar identidade e autorização. A ideia é expandir para viagens de ônibus, barco e internacionais. Marina e a filha de 12 anos gostaram da opção. Não tem porquê ainda se ter documentos em papel, né? Não faz o menor sentido você ter que ir a algum lugar fazer isso. Em tempos de pandemia, em tempos de tudo é feito na internet, não faz o menor sentido. Vai ser bem melhor tudo feito online, bem mais prático. Até porque planos não faltam para a Júlia. Eu tenho um intercâmbio planejado quando eu fizer 15 anos para a Inglaterra. Já tenho tudo planejado, tenho muitos planos de viagem para fazer sozinha. Ei, Júlia! Estamos de volta e tá todo mundo torcendo tanto pelo Brasil nas Olimpíadas do Japão, né? E parece que a gente começou com o pé direito, pelo menos se depender da seleção feminina de futebol. A seleção brasileira estreou hoje, às 5 da manhã, horário de Brasília, com uma goleada de 5-0 das nossas meninas sobre a seleção da China. 2 gols foram marcados por Marta, sempre ela, né? Além de gols de Debinha, Andressa e Bia Zanerato. O jogo foi no estádio Miade e valeu pela primeira rodada do Grupo F. O próximo jogo do Brasil será no sábado contra a Holanda. Parabéns para o nosso futebol feminino, que precisa de apoio, patrocínio, valorização, respeito, não é isso? As jogadoras merecem. Agora a gente fala de Libertadores. É hora de falar da Copa Conmebol Libertadores. O São Paulo apostou no garoto Marquinhos, que participou dos 3 gols contra o Racing e conseguiu se classificar para as quartas de final, mesmo jogando lá na Argentina. Já em Belo Horizonte, a classificação do Atlético Mineiro não foi nada fácil contra o Boca Juniors. A disputa virou até caso de polícia. No fim da partida, jogadores e integrantes da comissão técnica do time argentino se desentenderam com seguranças do Atlético e do Estádio Mineirão. Membros da delegação do Boca Juniors tiveram de prestar depoimento em uma delegacia. A confusão aconteceu porque os hermanos não gostaram nada da anulação de um gol.
No começo do segundo tempo, em cobrança de falta, Everson soltou uma bola nos pés do lateral Weigand, que empurrou para a rede. O juiz foi chamado pelo VAR e a primeira confusão aconteceu ainda em campo. O goleiro reserva do Atlético e um integrante da comissão técnica do Boca foram expulsos. Logo depois, o árbitro confirmou a anulação por impedimento de Gonzalez, que estava atrapalhando o goleiro Everson na jogada. Como na partida de ida, o placar ficou em 0-0 e o jogo foi para os pênaltis. Hulk chutou na trave. Rojo para o Boca. Inácio Fernandes para o Galo marcaram. A estrela de Everson começou a brilhar nas defesas das cobranças de Vidia e Rolon. Johan escorregou e jogou para fora, mas Izquierdos também desperdiçou para o Boca. Herói da noite, o goleiro do Galo bateu firme a última cobrança, garantiu a classificação dos mineiros para as quartas de final e ofereceu emocionado a vitória para a família. Com certeza, não só a fé que eu tenho, mas uma esposa e uma família dentro de casa que sempre esteve comigo nos momentos bons, também nos momentos ruins, de dificuldade, e me fez fortalecer. Me fez fortalecer para estar chegando aqui num grande clube e estar podendo desempenhar o meu futebol e sempre procurar ajudar o Clube Atlético Mineiro. Em Avejaneda, o São Paulino sofreu muito menos. O técnico argentino Hernan Crespo apostou no jovem Marquinhos, de 18 anos. Não me interessa se tem 40 anos ou 18. Se ele se treina bem, se eles merecem, se eu acredito que merecem jogar, eles jogam. No fim do primeiro tempo, o garoto recebeu um lançamento de Miranda, avançou pela defesa adversária, acertou a trave e no rebote, Rigoni marcou para a alegria do professor. A movimentação de Marquinhos continuou no segundo tempo. Aos 2 minutos, ele recebeu no meio da defesa do Racing e tocou na saída do goleiro para marcar o segundo do São Paulo. Aos 11 minutos da etapa final, o novato invadiu de novo a área dos argentinos e deixou o Rigoni em ótimas condições para ampliar. Com o placar, o São Paulo relaxou e acabou deixando o Racing diminuir no chute de Javier Correia, de fora da área. Mas a reação dos adversários parou nas mãos do goleiro Thiago Volpi. O São Paulo venceu o Racing pela primeira vez na história e agora espera o resultado de Palmeiras e Universidade Católica, que jogam nesta quarta. Pois é, pessoal, e hoje tem Mengão no estádio Mané Garrincha também pela Libertadores. O adversário é o Defensa e Justiça da Argentina, quase que eu falei, Argentina também. Tatuzinho tá lá ao vivo do estádio que vai ser palco da partida logo mais. Ô Tatu, o GDF liberou a entrada dos torcedores, mas é obrigatório mostrar o resultado negativo para Covid-19, não é? Que informações você tem pra gente? É com você, boa tarde. Pois é, Malta, boa tarde para você, meu amigo, a todos assistindo o nosso querido SBT Brasília, primeira edição no DF, no entorno. A gente fala ao vivo aqui do palco sagrado do futebol na capital federal, que é o nosso querido estádio Mané Garrincha. Olha só, já está quase tudo preparado, apenas os últimos retoques no gramado, nas arquibancadas, para o retorno pela primeira vez no estádio do Brasil, do público. Um público pequeno, vai ser um pouco acuado, apenas 25% da capacidade que foi liberada aí por parte dos protocolos, né, os rígidos protocolos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que dá aí cerca de 18 mil pessoas. A gente pode ver aqui, Malta, no estádio, veja só, na parte das arquibancadas, aqui, por exemplo, olha só, o assentamento, como é que vai funcionar? Um assento sim, outro não. Tem até essa fita aqui que separa a cadeira uma da outra, inclusive até na parte dos corredores aqui. Tudo isso para obedecer às normas. O público que chegar aqui, o torcedor do Flamengo ou do Defensa, terá que apresentar esse PCR negativo, terá que estar com máscara, a questão do distanciamento social, a questão do uso do álcool em gel, ou seja, obedecendo todas aquelas normas aí para acompanhar de perto essa grande partida que acontece hoje ali, bem no campo de futebol do Mané Garrincha, entre o Flamengo e o Defensa Justiça da Argentina, partida válida aí para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Quem ganhar aqui hoje, o Flamengo, por exemplo, está em vantagem.
Ele foi para a Argentina no jogo de ida, ganhou por 1-0, ou seja, tendo um empate aqui hoje, o Flamengo já passa para as quartas de final. Agora o Defensa tem que lutar para vencer vencer de 1-0 e levar o jogo para os pênaltis ou ganhar com qualquer placar aqui no estádio Mané Garrincha. Lembrando que o Flamengo chegou aqui na madrugada de segunda-feira após, golear o Bahia pelo Campeonato Brasileiro por 5-0, ou seja, já veio da segunda vitória a manda aí no comando técnico Renato Gaúcho e agora nessa terceira partida, onde o técnico Renato Gaúcho comanda o time do Flamengo, o time rubro-negro, ele busca aí mais uma grande vitória, dando um passo à frente para chegar às quartas de final da Libertadores América. Agora, para falar dessa ansiedade, por parte dos torcedores do Flamengo, Malta, nós do SBT Brasília acompanhamos alguns torcedores que foram a alguns laboratórios aqui da capital fazerem o exame de PCR, já para virem aí com resultado negativo e assistir esse grande jogo nessa volta aos estádios aqui no Brasil. Vamos acompanhar na matéria. Vitória do Flamengo na Argentina. 1 pro Flamengo, 0 pro Defensa e Justiça. Vitória rubro-negra. O flamenguista Paulo chegou logo cedo neste laboratório da Asa Norte para fazer o exame de PCR da Covid-19. O estudante está ansioso para voltar aos estádios e ver o time do coração de perto. Muito bom estar podendo voltar aos estádios. Claro que ainda com as restrições, com menos público, mas é o primeiro passo. O torcedor arrisca até um placar. Um 4-0 tá bom demais. Quem também veio fazer o exame para torcer para o Flamengo foi o estudante Leonardo. Estamos fazendo de tudo para estar em segurança no estádio, Todos estes torcedores fazem parte de um público seleto, pouco mais de 17 mil apaixonados por futebol, ou seja, 25% da capacidade do estádio Mané Garrincha, que estão fazendo exames de PCRs obrigatórios para o público acompanhar de perto o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América, entre Flamengo e Defensa e Justiça da Argentina nesta quarta-feira. O servidor público Júlio é flamenguista fanático e conta que é rubro-negro desde quando estava na barriga da mãe dele. Vem desde antes de nascer, minha família toda flamenguista, então já cresci nesse ambiente, então só desenvolveu cada vez mais. Júlio lembra ainda que a última vez que viu o Clube do Coração jogar num estádio foi na Supercopa do Brasil, que aconteceu no início de 2020 em Brasília. Depois disso a gente não teve mais oportunidades, infelizmente, devido à pandemia, mas agora apareceu uma. Após 15 segundos apenas, o Júlio já deixa aqui o laboratório, veja só, com o exame feito e agora aguardar o resultado, Parece que o resultado sai em poucas horas, inclusive para vocês que são torcedores do Flamengo. E agora é seguir para o estádio, torcer para que dê tudo certo. A gente espera um resultado negativo, se Deus quiser, para correr para o abraço, para correr para o estádio agora. Para o jogão, Júlio arrisca até um placar. 2-0 está de ótimo tamanho. Atualmente, o Distrito Federal tem pouco mais de 14% da população completamente imunizada, o que representa 435.996 pessoas. Para seguir o protocolo da Secretaria de Saúde do DF de fazer o exame num prazo de 48 horas, o estudante Gustavo já antecipou o exame na última noite de segunda-feira. A vontade de estar lá torcendo do Flamengo é muito grande. A saudade de ver o Flamengo no estádio é gigante. Não vou ao estádio desde fevereiro de 2020. Além disso, há uma série de outros protocolos que também devem ser seguidos. Entre eles, a proibição para menores de 18 anos e grávidas, a proibição de postos físicos de venda de ingressos e a necessidade de distanciamento entre os torcedores nas arquibancadas. E para reforçar mais ainda o combate ao vírus, essa empresa que produz máscaras aqui no DF vai doar máscaras para os torcedores, dirigentes e jogadores da nação rubro-negra. Tudo personalizado. Ser distribuído gratuitamente lá na porta do estádio. Essas máscaras que vai vir lacrada, máscaras do Flamengo. A gente quer exatamente segurança nos estádios, todo mundo de máscara e podendo torcer para o nosso time, o Flamengo.
hino do Flamengo no piseiro. Vocês sabem que aqui no Distrito Federal, de cada 10 pessoas que dizem torcer por algum time de futebol, metade torce pelo Flamengo, né? E esses flamenguistas estão aqui no SBT também. A editora-chefe é flamenguista. Qual vai ser o placar de hoje à noite, o Emily Queiroz? 3-0 pro Flamengo. E o DTV diz que vai ser? Prefere não opinar? 2-1, tá bom. Então, boa sorte para vocês. Agora vamos falar de dinheiro. É o seguinte, você sabia que mais da metade dos brasileiros está sofrendo de estresse por causa das finanças? Pois é. Esse foi apenas um dos problemas apontados por uma pesquisa feita pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Essa instituição criou uma ferramenta para que o cidadão possa identificar a situação financeira e torcer e lutar para equilibrar as contas. Moradora de Brasília, Cristiane hoje pode se considerar uma vencedora. 4 anos atrás, a situação era tão crítica que não podia pagar o aluguel e tinha que pegar dinheiro emprestado para comer. Mas ela conseguiu virar o jogo. Eu tinha que mudar de vida. E o primeiro passo era, eu preciso sair do aluguel. Eu e meu marido, a gente sentou, colocou tudo em dias, fomos ver qual a maneira de sair do aluguel, como a gente ia sair do aluguel. Aí a gente foi cortando gastos. Cortando assim, na carne mesmo, para dar conta. E a gente conseguiu sair do aluguel fazendo economia. Muita gente não está completamente no vermelho, só que dificilmente sobra dinheiro no fim do mês. Dá para pagar os boletos, mas aquele pé de meia ainda está difícil. A partir desse panorama, a Federação dos Bancos e o Banco Central trabalharam juntos para criar o ISFB, o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. Ele é medido a partir de um questionário online. São 18 perguntas, sendo 15 obrigatórias. Ele permite calcular uma pontuação, vai de 0 a 100. Com esse número, a pessoa verifica como está o seu nível de saúde financeira. A classificação varia de ruim a ótima. Você pode olhar qual eixo você tem mais um indicador mais positivo ou menos positivo, e aí seguir uma série de conteúdos que nós também temos à disposição para ajudar o consumidor em termos de informação, orientação, e aí você pode ter a oportunidade de acompanhar o seu indicador de tempos em tempos e acompanhar a evolução e as melhorias. O modelo disponível agora no Brasil já funciona em outros países, como Estados Unidos, Singapura e Escócia. A partir dessas experiências, a ferramenta foi adequada à nossa realidade. Para o futuro, o índice vai ser usado na plataforma Meu Bolso em Dia, com foco em treinamentos para organizar as finanças. Para o educador financeiro Thiago Cesp, hábito e disciplina são palavras-chave para controlar os gastos e ter uma relação amigável com o dinheiro. O dinheiro, ele é um adolescente rebelde. Se você não para conversar com ele uma vez por semana, ele some e desaparece, né? E volta como dívida. Então, você tem que parar com o seu dinheiro para conversar. Procura essas instituições, entende a que tem os juros maior, a que tem os juros menor, como que você consegue negociar com elas. Meu pai foi gerente de banco 30 anos e lá em casa ele falava que dinheiro não leva desaforo para casa. Você gasta um dinheiro em coisa supérflua, depois o dinheiro vem e esfrega na sua cara a dívida. Pessoal, para fazer o diagnóstico da sua saúde financeira, esse que a gente mostrou na reportagem, acesse o site indice.febraban.org.br. Muito obrigado pela companhia. Hoje, agora, 12h29 ao vivo. Boa tarde, a gente volta a se ver 7h20 da noite no SBT Brasília, segunda edição. Até mais tarde. Tchau. Felipe Malta. Opa, mais uma vez.